este jovem, Davi. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus te usar. Aleluia. Sauda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Que culto abençoado, irmãos. Quantos conseguem sentir a presença de Deus aqui nessa noite? Oh, aleluia. É maravilhoso sentir o Pai dentro de casa, né? Isso é maravilhoso. A gente fica à vontade, a gente chora, a gente desaba, a gente desabafa. Isso que é gostoso é sentir a presença do Pai. Aleluia. Irmãos, hoje vim falar de um tema muito importante com a igreja, sobre o reino. Mas o reino não é só sobre dentro da igreja, irmãos. Pelo impressionante que seja, pois o reino a gente tem que manifestar para todos. O reino não é nosso, o reino é de Deus. E é para lá que a gente vai, em nome de Jesus. Queria ver em Mateus 4, 23. E diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aleluia. Irmãos, esse versículo se localiza em Mateus, que Mateus, também conhecido como Levi, um cobrador de impostos, chamado por Jesus para segui-lo. Depois de experimentar grandes transformações por Cristo, ele Cristo os convocou para serem um dos 12 apóstolos. E que isso, Mateus escreveu esse livro principalmente para os judeus. Seu objetivo, igreja, era mostrar que Jesus era o Messias do Antigo Testamento ainda, porque muitos não creiam nisso até hoje, no caso, que não tenham essa fé sobre o Deus do Antigo e do Novo Testamento, que ainda pregamos isso, que ele continua sendo justo e fiel. Aleluia. E o rei esperado por Israel e por nós, pela sua grande volta que aguardamos até hoje. Por isso, ao longo do Evangelho de Mateus, Jesus tem grandes testemunhos, como tanto com os apóstolos, quanto com todas as coisas que ele fez, como o Sermão da Montanha, grandes ensinamentos. Jesus veio à Terra para nos ensinar, e para isso que nós cremos e para isso que nós servimos, porque antes a Bíblia já havia sido dita, mas muitos não criam nisso demais, por causa que não tinham uma grande fé, até que o Messias veio e ensinou nós a pregarmos a palavra, ensinou como nos aplicarmos no nosso dia a dia. Amém, igreja? E eu vou falar, igreja, Jesus, por meio disso, nesse versículo, Jesus já estava construindo o seu ministério, que ele estava convocando os seus apóstolos, estava partindo para a Galileia para acabar pregando o evangelho, que já era uma lei que ele colocou para os seus apóstolos, porque isso daí foi uma ordem, não foi um pedido. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso foi um jeito dele expressar a sua ordem, porque isso não é só para os discípulos, nem para os apóstolos, isso é para nós todos, para aplicarmos no nosso dia a dia. Para o quê? Você não é só crente dentro da igreja, você não é só crente a partir do momento que você dobra o seu joelho aqui dentro, você é crente a partir do momento que você desce essas escadas e você sai daqui e você mostra para o mundo Jesus espelhado em você. Aleluia, igreja. E eu vou falar, igreja, Jesus não era apenas um profeta, Jesus não era apenas um mestre, Jesus era o Messias prometido. Jesus veio estabelecer um reino espiritual que transforma vidas, e transforma até hoje. Grandemente nós temos grandes testemunhos que nós vemos aqui todos os dias. Pessoas entregando sua vida a Jesus, pessoas com testemunhos de doenças, curando enfermidades, expulsando demônios. Até hoje nós cremos que isso ainda pode acontecer. Isso acontece porque nós cremos e vemos os milagres de Jesus aqui. Aleluia. E nisso, quando chegamos em Mateus 4, 23, Jesus já iniciava o seu ministério, como eu já tinha dito, mas o texto mostra 3 coisas que Jesus fazia. Ensinava, porque o reino traz direção, porque o ensino de Deus para nós faz nós aplicarmos isso tanto no nosso dia a dia, que faz nós aumentarmos nossa fé e a nossa fome pelo Evangelho. Para nós aumentarmos nossa fome de ter Jesus. Porque eu não sei vocês, igreja, se eu passo um dia sem falar com meu pai, eu já fico com saudade. Se eu já passo um dia sem falar com Deus, eu já choro.
Porque é a falta. Você sente um vazio tão grande dentro do seu coração que você quer buscar mais. Aquelas aflições que você passa no dia a dia, aquelas aflições que você sabe que você vai passar ainda porque as lutas são constantes. Jesus nunca disse que tudo ia se acalmar. Jesus nunca disse que você ia ter só paz daqui para frente. No mundo tereis aflições. E ele disse: depositai tudo de ruim. Vou deixar mais explícito para vocês, irmãos. Tudo de ruim, tudo que acontecer no seu dia a dia, deposita em mim, confia em mim, porque eu vou cuidar de ti. Amém, igreja? Jesus pregava, porque é igual o evangelho, não é só você dizer, é você pregar, é você dizer o certo, não é só você falar, dizer, e depois você está cometendo os erros e ser hipócrita ao ponto de você pregar o seu evangelho e está cometendo o mesmo erro que você estava corrigindo o próximo. O bom é você pregar e ainda botar o seu papel de cristão em dia, que é maravilhoso você expressar Jesus com uma boa e tal maneira. E uma das coisas que o povo daquela época amava ver, Jesus curava. Jesus ainda cura. Quantos creem que Jesus ainda cura aqui, igreja? Quantos já viram Jesus curar aqui? Igreja, esses dias, nesses cultos que vem vindo, nessas bênçãos que nós viemos chorando, falamos em línguas no culto, isso é maravilhoso, mas quantos vêm curando aqui nesse meio? Eu vejo Jesus curando todo culto aqui, eu vejo toda enfermidade caindo por terra, porque é isso que nós pregamos e cremos, em nome de Jesus. E a mensagem do reino não era apenas discurso, era uma mensagem acompanhada de poder, porque Jesus não era aquele que só falava e esperava acontecer, Jesus era aquele que falava e acontecia na hora, porque ele era Jesus, ele não era qualquer um. Aleluia. E percebemos que Jesus não ficou parado, esperando os outros virem até nós. Jesus percorreu por toda a Galileia, atrás de pessoas para pegar o evangelho, para espalhar o bom. Isso é o reino, isso é você expressar sobre o reino, é você falar o que a gente vai ter, porque tem muita gente aí fora que acaba buscando o ruim, tem gente que paga para fumar, que paga para beber, que paga para fazer tudo de errado, e está pagando para ir para o inferno, sendo que você vem, o culto é de graça, você vem, você dobra o seu joelho de graça, você fecha a porta do seu quarto de graça, você fala com Deus de graça, e você vai para o céu de graça. Por que que você busca para pagar para ir para o inferno, sendo que você pode ir para o céu de graça, pastor? Essa é minha dúvida, eu não entendo esse mundo, e é para isso que a gente está aqui, igreja, para a gente passar para o próximo, o quão lindo vai ser aquele coral lá em cima, e nós vamos testemunhar isso, porque eu creio em Deus, que todos nós iremos para a glória, em nome de Jesus. Quantos irão para o reino aqui comigo, igreja? Em nome de Jesus, porque é isso que nós cremos, Jesus. Aleluia. Nós iremos para o reino, porque de tudo que nós passamos aqui, de todas as aflições, de tudo de ruim que a gente passa no dia a dia, a gente tem medo constante. A gente tem vezes que a gente olha para trás e fala, eu vou desistir. Imagina a reação de Deus, frente a frente com você, você falando na cara do seu pai, eu vou desistir, eu vou parar, eu não quero mais. Mas vem o seu pai, sendo seu pai, vem te dar um abraço, e você sente aquele calor, e você sente seguro, porque quantas vezes a gente se tranca no quarto, e fala, para mim deu, eu não aguento, isso não é para mim, eu não nasci para isso, e é nessa hora que Deus olha para você e fala, você nasceu para isso sim, porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. É nessa hora que Deus olha para você e fala, eu te escolhi, você não vai parar, porque eu estou te dando a ordem, e você não vai desistir aqui. Aleluia. E é por isso que nós buscamos.
E através disso que nós conquistamos, através do quê? Da intimidade com o Pai. Não existe você pedir alguma coisa para um seu amigo sem você ter intimidade. Como eu vou pedir algo para fulano, sendo que eu não consigo pedir algo para fulano, porque eu não tenho intimidade com fulano? Não existe isso. É a mesma coisa com Deus. Deus, eu não tenho um relacionamento com você. Deus, eu não tenho uma relação dia a dia com você. Deus, eu estou passando por tanta coisa, mas eu não dobro o meu joelho por 1 minuto para agradecer pelo meu dia. Porque nem todas as vezes nós dobramos os nossos joelhos para a gente pedir. Nós dobramos os nossos joelhos, mesmo com essas enfermidades, nós chegamos e falamos: Deus, obrigado. Deus, eu agradeço por esse dia. Deus, eu agradeço, porque eu sei que tudo que eu estou passando nesse momento, porque a vitória me espera lá na frente, e eu vou correndo de braços abertos para abraçar você, Pai. Você é o primeiro, Deus. Você é o primeiro. Eu coloco você em primeiro lugar. E é isso. Procurar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É para isso que vivemos, porque muitas das vezes nós colocamos roupas na frente, nós colocamos maquiagens, essa comida, aquela roupa, o meu carro, e o reino? E Deus? Cadê a primeira opção? Cadê a primeira opção de escape? Não existe. Você está tão preocupado com coisas fúteis do seu dia a dia, que você esquece do reino, que você esquece de Deus. Mas é para isso aqui que eu estou para te lembrar. É que Deus não esqueceu de você. Deus ama escutar a sua voz, você acredita? Imagina, nossa, hoje foi tão corrido, passei o dia inteiro fora. Você acha que Deus não sente saudade da sua voz? Você acha que Deus não sente saudade de você estar todo dia com Ele ali falando: Deus, aconteceu isso e isso, mas eu entrego esse problema nas suas mãos, e que faça a sua boa vontade, que eu sei que é a melhor. E muitas das vezes nós esquecemos. Muitas das vezes nós esquecemos disso, porque é a primeira opção. Nós buscamos o quê? Procurar conselho de colegas, conselhos de amigos. E o conselho de Deus, que é o conselho mais perfeito que existe? Muitas das vezes nós procuramos tudo isso. Nós entregamos coisas fúteis na mão de seres humanos, em vez do que nós podamos entregar na mão de Cristo. Às vezes Deus mesmo não se questiona, você acredita? Porque Ele sabe: eu sei que você está passando por isso, fui eu que coloquei esse problema na sua mão, mas eu creio na sua vitória, porque eu sei que ela é certa e eu que mandei. Aquele problema é tão grande para você, aquele problema você fala: não tem chance, daqui eu não passo, essa porta aqui não vai mais se abrir. Ela fechou de um jeito que eu estou há meses, eu estou há anos, eu estou esperando, eu estou aguardando, mas Deus está esperando o momento certo para colocar a vitória nas suas mãos. Porque Ele fala: você vai passar por tudo isso, porque você ainda não aprendeu. Você vai passar por tudo isso, e você vai aprender. E saber que eu sou o único que pode resolver os seus problemas. Quantos creem que Deus pode restabelecer sua vida? Quantos creem que Deus pode curar aqui ainda? Quantos creem que Deus, eita glória, Jesus, soluciona seus problemas, irmão? Para você ver, irmãos, que é de nós mesmo. A gente está... Um testemunho aqui que eu vou contar para vocês. A gente está numa roda de amigos. A gente está numa roda de familiar. Aquelas conversas nada a ver. Aquelas conversas que não atraem nada ao reino de Deus. Mas a partir do momento que toca no nome do Salvador, você muda até sua expressão para falar. Porque você está falando de algo sagrado. Você está falando de algo que tem ordem, que tem jeito de dizer. Porque qualquer virgulazinha ali é treva. Infelizmente. E você acaba perdendo outras pessoas por você pregar errado.
por você não dizer errado, mas você não dizer realmente quem é o verdadeiro Jesus. Ele é justo, ele é fiel, mas ele também é amor. Ele cuida tanto de você, de quanto a pessoa que você vai pregar o evangelho. Olha que lindo. Esse Jesus é maravilhoso. Esse é o Deus que nós cremos. Porque não é qualquer coisa. Jesus está a todo instante cuidando de nós. A todo instante. Mesmo que nós esquecemos por um tempo, eu me afastei por um tempo. Eu me esqueci disso. Eu me esqueci do reino. Mesmo que você dobre os seus joelhos e ore e fale, Pai, eu esqueci. Ele falou, eu já sabia. Eu já sabia que isso ia acontecer. Mas, eu continuo cuidando de ti. Porque você continua sendo meu filho. E eu continuo sendo seu pai. Aleluia. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele livra nós mesmos de cada coisa no dia a dia que nós não vemos. Tantos livramentos, até quando nós vemos, nós falamos, Jesus foi livramento agora, hein? Deus, sem você, eu acho que daqui eu não passava, não. Mas Ele fala, eu te livrei, porque você tem muito mais a que fazer aqui. Eu te livrei, e eu continuo cuidando de ti, porque eu sei que você pode transformar vidas. Você é escolhido. Não tem jeito, não tem como você escapar de alguém que te escolheu desde o ventre. Mas busque. Deus está de braços abertos para te receber. Mas o que adianta eu estar de braços abertos, sendo que a pessoa não vem até a mim? Deus não é aquela pessoa agressiva, que chega com os dois pés no peito e te empurra de uma vez. Deus é aquele que vai bater na sua porta, o máximo possível de chance que for possível, Ele vai bater na sua porta. E quando você ter ciência que Deus está lá para cuidar de ti e transformar a sua vida, você vai abrir. Esse é o Deus. Esse é Jesus. Jesus é manso, Jesus é calmo. Veio como cordeiro para salvar a gente, mas hoje ressuscitou como leão. E está conosco a todo instante. Aleluia, Jesus. Esse Deus é tão maravilhoso que nós temos grandes testemunhos aqui. Eu creio que nós temos mesmo grandes irmãos aqui que têm grandes testemunhos para contar. Ixi, se eu passar esse microfone para cada um, vira uma vigília. De tantos milagres que Deus fez aqui e continua fazendo. Tantas coisas que a gente passa no quarto, que a gente vê. A gente fala, meu Deus, eu vi um negócio passando ali. A gente fica com medo, mas a gente lembra, eu tenho Deus. Aí a gente vai o quê? De frente, porque não tem aquele hino, soldados somos de Jesus. Aí, os próprios hinos da harpa ensinando, louvores pregando, porque pregar o evangelho não é só você chegar aqui em cima e falar de Deus. É você agir, tanto os louvores, falando das maravilhas de Cristo. Louvores nas vezes que a gente nem presta atenção. A gente fica tão cativante com essa melodia que fica tocando no nosso ouvido, que a gente não presta atenção na letra para falar, eita, Jesus fez isso. Eita, e muitas das vezes a gente não abre nem nossa boca para louvar a Cristo. Porque Deus merece o máximo de nós a todo instante, a partir do momento que nós pisamos com os dois pés dentro do templo. Nós ficamos quietos, nós sentamos e Deus está esperando. Deus está esperando. Deus está esperando, mas fala, eu aguardo. E continua aguardando. Mas naquele momento que você solta, pelo menos um baixinho, aleluia. Você acha que Deus não fica alegre com você, irmão? Deus recebe com tanta gratidão, porque Ele sabe, Ele depositou isso em mim. Ele acredita em mim, Ele confia em mim. Às vezes, quando não sei a letra, ai meu Deus, nem esse versículo eu sei de cor, mas você fala um finalzinho, eu cantei o mínimo do refrão ali, Deus recebeu o seu máximo, e deposite o seu máximo, porque Jesus recebe com tanta gratidão, que Ele vai depositar grandes coisas na sua vida, e Ele vai continuar fazendo grandes coisas na sua vida, amém, igreja?
Amém. Esse Deus é maravilhoso, igreja. Aleluia. E por quanto desse tempo que Jesus percorria pela Galileia, ele ia fazendo grandes ensinamentos. Ele ia falando das maravilhas do Pai. Ele ia falando de grandes testemunhos. E ele ia fazendo. O melhor não era nem falar, o melhor era ver Deus agir. Imagina você cara a cara com o Pai e você vê ele ressuscitando um morto. Imagina o quão maravilhoso deve ser isso. Imagina, porque igual eu falei, o mundo está pagando para ir para o inferno. Nós estamos aguardando para ir para a glória. Imagina quando a gente chegar lá em cima e ver a face do noivo. Imagina o quão maravilhoso isso deve ser para nós. Não tenho palavras, igreja, para descrever o quão maravilhoso vai ser isso. O quão maravilhoso vai ser nós chegarmos lá em cima, naquele grande coral, todos louvando o nome santo de Jesus. Que eu creio que todos iremos para lá. É para isso que vivemos. E é para isso que continuamos vivendo. Porque o reino não é para qualquer um. É meio estranho falar isso. Falar, o reino não é para qualquer um, Davi. Como assim? Mas, e se eu me arrepender? Tudo bem. Mas o que você fez para se arrepender? Você se arrepende, mas você continua fazendo? Jesus perdoa, mas Jesus sabe tudo o que você faz. Às vezes a gente é tão carnal, igreja, que a gente esquece do que Jesus pensa. Porque tem vezes que a gente bota a mão na consciência e fala assim, Jesus não se alegra disso. E a gente acaba se controlando na maioria das situações. E fala, Jesus, isso não te agrada. Jesus, isso que eu disse vai totalmente contra o que eu prego. E a gente esquece totalmente disso. Aquela lenha que a gente vai queimando com o tempo, aquilo que a gente vai construindo, aquela intimidade com o Pai, do nada vai se esvaziando. O vaso que estava se enchendo começa a esvaziar. Por que você começou a desagradar a Deus? Você esqueceu tanto, que seu vaso começou a esvaziar. Mas também com isso, igreja, a gente aprende e a gente bota a mão na consciência com o tempo e fala, Deus, eu não estou te agradando. Jesus, me perdoa. E eu vou falar, Deus perdoa. Tem muita gente que esquece que Jesus é misericordioso, que Jesus não perdoa, que Jesus esqueceu de você. Quantas vezes eu escutei uma pessoa falar para mim, Jesus não me ama, Jesus me esqueceu. Davi, eu passei por aquilo. Davi, eu continuo passando por aquilo, acho que Deus me esqueceu e me deixou sozinho. E tem muitas das vezes que até gente da casa acaba sentindo isso e se afasta da presença de Deus. Porque se esquece que Deus continua cuidando. Que em meio a tudo isso, Jesus continua com você e se afasta da casa de Deus. Fala, Jesus me largou, Jesus me deixou, Jesus não me ama. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, Jesus não te esqueceu. Jesus continua com você e vai continuar com você. Até o momento que você nasceu, até antes de você nascer. E até o momento que você for para a glória. Porque lá nós iremos estar com Ele. Aleluia. Jesus é tão maravilhoso. Não entendo porque essas pessoas do mundo acabam negando a Cristo. Percorrem por tantas coisas, coisas tão difíceis. Coisas que você fala, eita, é o inimigo, mas você fala, o inimigo olha para você e fala, sou eu não, hein? Sou eu não, sabe por quê? Você acaba se procurando o próprio problema. Você acaba se enfiando num buraco tão grande que você, na maioria das vezes, não consegue sair sozinho. E você precisa de um suporte. Quem é o nosso suporte? É Cristo. Quem é o que nos sustenta? É Cristo. Quem é que continua com a gente em meio a todas essas aflições? É Cristo.
Porque Ele cuida de nós. E a todo instante vai cuidar de nós. Davi, dobrei meu joelho, chorei. Que bom, continua cuidando. Davi, aconteceu outra coisa no meu dia. Meu Deus, tá bom, Ele continua cuidando. Davi, você não acredita. Tive um livramento. Aí Deus cuidando. Aí Deus te dando livramento. Porque na maioria das vezes Deus te dá avisos. Tem gente que acaba se perdendo tanto que Deus vai dando avisos. Olha, volta. Olha, você está chegando na borda. Não se joga. Volta. E Deus vai te dando avisos com esse tempo. E eu vou falar, não é só com afastamento não. Tem gente que busca tanto uma coisa, mas busca do jeito errado. Como Deus me revela tal coisa, mas você deixa aquela coisa de lado e deixa lá. Achando que aquela coisa vai chegar de mão beijada na sua mão. Mas você esqueceu que você tem que estar ali, ó, com Deus. Está falando, Deus, me entrega isso, por favor. Deus, continua comigo. Deus, me cura. Deus, continua comigo, não me abandona. Porque eu vou dizer, Deus não te abandona. Deus continua com você e vai continuar com você em todo momento. Porque Deus te ama. E em nome de Jesus nós iremos para a glória com o Pai. Amém, igreja? Quantos creem nisso? Aleluia. Aqui fico com a minha grande oportunidade, em nome de Jesus. Quer água? É sua. Amém, amados. Conseguiu atingir o tema, né? Porque o tema de hoje é o reino tem uma mensagem poderosa. E essa mensagem transformou e está transformando as nossas vidas. É a mensagem do Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é verdade? Que bom fazer parte desse reino, sim ou não? Vamos agradecer ao Senhor. Amanhã é ensaio dos jovens, né? Aqui, né? Ensaio dos jovens, hein, jovens? Amanhã aqui à noite. E quarta-feira, escola bíblica. E continuamos nessa vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para irmos para casa. Coloque-se em pé. Quem não participou da ceia e quiser participar, está lá na geladeira. E nós trazemos para te dar. Amém. Glorioso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso que nós passamos aqui, como tua igreja, em comunhão, louvando, ouvindo a tua palavra. É muito bom, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado. Leva-nos de volta em paz para os nossos lares, que possamos encontrar nossos lares em paz. Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Mais uma bênção. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, sejam sobre nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, que caminha sobre a terra. Recebamos essas bênçãos por fé, dizendo, amém. Vai na paz do Senhor, abraça seu irmão, paz do Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui.